A palavra o senhor conselheiro Sérgio Ricardo. O processo é o 18 da pauta. Aqui tratamos de consulta formulada pelo senhor Érico Estevão Gonçalves. Ele é prefeito de Guarantã do Norte e ele pede orientação para a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, SIAFIC, previsto no Decreto 10.540, de 5 de novembro de 2020, da Presidência da República. A SESEC de Contratações Públicas manifestou-se pela admissibilidade da consulta e apresentou proposta de resolução. O Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador de Contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, opinou pelo conhecimento da presente consulta e, no mérito, pela aprovação da proposta de resolução de consulta apresentada pela SESEC competente. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente Walter Albano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio Ricardo. Bem, inicialmente, é importante relembrar que o SIAFIC, Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, é um software de contabilidade pública com um banco de dados orçamentário, financeiro, patrimonial e controle do município ou estado, em um mesmo ambiente virtual independente do órgão de origem. Criado aí pelo Decreto 10.540 de 2020, o SIAFIC permite uma uniformização dos dados contábeis e traz uma maior transparência em relação aos recursos públicos. A presente consulta, em síntese, busca saber o seguinte: qual dos poderes será o responsável pela contratação do sistema informatizado, que é o SIAFIC, que foi instituído pelo Decreto 10.540 de 2020, da Presidência da República. Mais, sobre a necessidade de processo licitatório, quem será o responsável por financiar o custeio dessa contratação, possibilidade do desconto do 2º do Poder Legislativo, caso financiado exclusivamente pelo Poder Executivo, e sobre a necessidade de aguardar até 1º de janeiro de 2023, do ano que vem, para a adoção das providências de implantação. O parecer do Ministério Público de Contas e da SESEC de Contratações Públicas esgotaram o assunto, trazendo a legislação aplicável. Diante do exposto, eu acolho o parecer da SESEC de Contratações Públicas e do Ministério Público de Contas e voto pela aprovação da proposta de emenda da resolução de consulta, que está proposta nos seguintes termos: cabe ao Poder Executivo a contratação do SIAFIC no âmbito do respectivo ente federativo, em observância ao Decreto 10.540 de 2020. Segundo, a contratação do SIAFIC deverá ser realizada por processo licitatório de ampla concorrência, podendo ser utilizado o registro de preços, desde que observados os limites previstos na legislação, não sendo possível a sua contratação por meio de inexigibilidade ou dispensa de licitação. 3. O custeio da contratação do SIAFIC poderá ser realizado por meio de rateio entre os entes e órgãos correlatos ou custeado pelo Poder Executivo, devendo essa questão ser definida no plano de ação elaborado com ampla participação de todos os entes. 4. Os valores relacionados ao custeio e manutenção do SIAFIC, quando financiados pelo Poder Executivo, não podem ser descontados do 2º destinado aos demais poderes. E 5. A implantação do SIAFIC deve ser concluída até o prazo limite de 1º de janeiro de 2023, do ano que vem, sendo necessária a adoção das providências preconizadas pelo Decreto 10.540 de 2020, antes desse prazo final. Essa é a síntese do voto, senhor presidente.
Senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Concedo a palavra ao conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente. Esse CIAFIC aqui é uma coisa estranha, porque, veja bem, o governo federal instituiu um sistema único, de certa forma, de contabilidade patrimonial, orçamentária e financeira, e pelo que aqui questionam, quem vai fazer esse sistema, quem vai adquirir? Se o governo federal institui um sistema único, eu entendo que ele tem que disponibilizar isso aí para todos os entes da federação, porque o modelo desse sistema único tem que ter um eixo do que é necessário constar no dito CIAFIC e todas as suas nuances, quando se fala em receita, renúncia de receita, concessão de incentivos fiscais, toda essa parte de dotações orçamentárias, como é que vai ser isso? Porque se ficar a critério de cada ente federativo desenvolver um sistema único, não vai dar em nada, porque cada um vai ter sua plataforma, uma plataforma diferente, todos os municípios terão uma plataforma diferente, e vai centralizar onde? Então, eu acho que o CIAFIC, na minha opinião, conselheiro Guilherme, tem que ser disponibilizado pelo governo federal. Se ele quer um sistema único de informações, é ele que tem que disponibilizar esse sistema único, não cada município fazer o seu. E outra coisa, quando fala na divisão de valores, Poder Legislativo, Poder Executivo, como nós temos uma contabilidade única, que o município é um só, o balanço patrimonial agrega todos os órgãos do município, eu entendo que isso é sempre, e está aqui embora, a responsabilidade é do gestor, do Poder Executivo. Só que eu vou pedir vistas, conselheiro Sérgio, porque eu acho que está um pouco estranho esse dito CIAFIC, aqui é a mesma coisa, antigamente tinha o CIAF, o conselheiro Walter se lembra, mas a União disponibilizava o CIAF para os estados, né? A plataforma única de contabilidade financeira, enfim, que era, eu acho que havia orçamentária, era só financeira, não me recordo, na época. Orçamentária e financeira. Orçamentária e financeira, mas quem fornecia era a União e depois os estados pagavam as suas atualizações das melhorias, porque de acordo com a conveniência de cada estado. Só que isso aqui é uma coisa estranha, esse negócio aqui. Claro, já pediu, o conselheiro pediu vistas, e é importante, porque certamente o seu voto vem com mais informações, e o senhor tem toda a razão de buscar melhorar ainda mais, né? Mas é nesse sentido que o senhor diz, o sistema ele é único, ele é um software, né, que é criado por um decreto do governo federal, e ele vem justamente, ele é uniformizado nos entes, tanto pelos estados como pelos municípios. Eu acho que o senhor, com a permissão, conselheiro Claro. Sérgio, eu acho que Vossa Excelência foi assim num caminho muito bem posto. Ele tem lá as diretrizes geral do sistema, conselheiro Valdir Teis. Agora, e aí lembrando grandioso e referenciado ministro do Supremo Tribunal Federal, que aqui esteve na sexta-feira, nós somos um país federado. Então, e o município é uma unidade federada. Sim. Então, uma coisa é a União Federal estabelecer diretrizes gerais sobre um sistema, como é o caso do CIAFIC. Mas a particularidade lá de Guarantã do Norte, lá de Bom Jardim de Goiás, lá do estado de Mato Grosso, lá das Alagoas, é difícil um sistema único. Eu, particularmente, acho que o pedido de vista é muito importante, como Vossa Excelência disse, conselheiro Sérgio, mas eu ia votar aqui com todas as letras e tintas, conforme votou Vossa Excelência, porque precisa haver esse respeito ao princípio federativo. E, aliás, eu sou um lutador, um humilde lutador nesse sentido. E vou mais além. Aqui a pergunta é se é só o Poder Executivo que é obrigado a pagar. E a resposta está bem dada. Podem todos pagar, mas eles precisam fazer esse acordo no plano de ação e na legislação municipal. Ou, se o Executivo for pagar, aí sim é o Executivo, não pode cobrar dos outros. Desculpe, não pode descontar dos do10 dos outros. Eu acho que está muito bem posto aqui, mas está concedida a vista, Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Quero contribuir aí naquele debate com a mesa e com Vossa Excelência, a Secretaria da Mesa. Houve o recurso. Não há necessidade nem de consultar, porque o ilustre doutor Luiz Carlos, aqui o consultor do conselheiro Valdir Teis, já nos forneceu a informação aqui oficial.
Houve o recurso, conselheiro Maluf, do acordo que determinou o ressarcimento do dinheiro, dos recursos pago para essa mercadoria que não recebeu. É o acordo número 601 de 2016. Perfeito. Que é do recurso. E eu presidia, naquele momento, o tribunal e a sessão, né? O recurso da relatoria do doutor Moisés Martins, Moisés Martins é o nosso, Moisés Maciel. E deu provimento total ao senhor Iuri, excluindo a responsabilidade de ressarcimento desse dinheiro. E nesse acordo é que ele determinou um monitoramento que Vossa Excelência está concluindo aqui. E eu fui voto vencido. Como presidente, o presidente votava, eu votei contra o recurso. Mas está esclarecido. Ele foi liberado de ressarcir. Então é dispensado. O Iuri. Foram outros responsáveis, né? Os outros não era ressarcimento, parece que era multa, enfim. Mas é isso é fato, né? Não temos o que discutir. Só para esclarecimento, presidente. Perfeito. Então, vista concedida ao conselheiro Valditez, os demais vão aguardar a vista. O processo